Os Gaudiya Vaishnavas têm 3 deidades principais, Govinda, Gopinath e Madana Mohan. A gente hoje vai ter o Darshana de Govinda Deva. Então, os Gaudiya Vaishnavas adoram especialmente essas 3 deidades, Govinda, Gopinath e Madana Mohan. Então agora, Govinda Deva está em Karoli e Gopinath está em Jaipur. Govinda Deva deixou Vrindavan. E por que eles deixaram Vrindavan e foram para tão longe? Na verdade, tem muitas razões por trás disso. Os nossos acharyas descrevem todas elas. É que, na verdade, é descrito que quando estava tendo os muçulmanos, a invasão muçulmana, eles eram contrários aos hindus. Aurangzeb, na época do governo, do reinado de Aurangzeb sobre a Índia, era um rei muçulmano. No dia do Dipavali, vocês já ouviram falar sobre o Dipavali? De acordo com o Sanatana Dharma, todo dia, acendem muitas luzes, Dipa, no dia da lua nova. Então, neste momento, todos os hindus estão ali acendendo essas luzes. E neste momento, Hussain Saha então a capital dessa época era Delhi e Agra, tinha essas 2 cidades principais. Então ele estava ali sentado no Agra, era noite, e então ele olhou para Vrindavana e viu uma refulgência vindo, porque havia tantas lamparinas acesas. E todos os locais estavam iluminados por causa das luzinhas, das lamparinas em Vrindavan, assim como a gente ouviu agora em Ayodhya, no templo de Bhagavan de Ramachandra, especialmente nos 2 margens do rio Sayajuriva, eles acenderam tantas lamparinas que isso foi para o Guinness Book como recorde. Então 26 lacas de lamparinas. 26 mil lamparinas. Não é 1000, não. Então, 2 milhões e 600 mil. Isso foi feito pelo governo de Ayodhya, pelo primeiro-ministro de Ayodhya. Então, o que falar das pessoas normais, das pessoas em geral, o que eles fizeram? Então, imagine quantos. O próprio governo financiou todas essas lamparinas de luzes. Então, imagine como isso ficou iluminado. Isso não é algo ordinário. Então, 2 milhões e 600 mil. Então, naquele momento, Vrindavana
estava especialmente tão iluminada pelas lamparinas que esse rei Aurangzeb perguntou a seus ministros, vendo toda essa luz, essa luminosidade que vinha da direção de Vrindavan. E aí eles responderam: hoje tem um festival muito especial para os hindus, que é o festival de Deepavali. Então os hindus estão acendendo luzinhas em suas casas, especialmente nos templos. Eles acendem tantas lamparinas. Então, só de ouvir falar em templo, o sangue dele ferveu. E ele falou: vá, agora mesmo, e destrua todos esses templos de Vrindavana, esses grandes templos de Vrindavana. Então, por causa da ordem do rei, imediatamente os ministros foram satisfazer a ordem do rei. E havia outro rei chamado Manassim de Jaipur. Esse rei de Jaipur realmente apreciava o Dharma hindu. Então, no meio da noite, ele pegou as 6 deidades principais de Vrindavana e a trouxe para protegê-las na direção de Jaipur, especialmente Govinda, Gopinatha, Madana Mohan, Radha Vinod Lala, Radha Madhava e Radha Damodar. E especialmente também Vrindadevi ele levou. E no caminho, quando ele estava no caminho, quando ele estava ali no limite da grande Vrindavana de 84 coxas, estava na fronteira, Vrindadevi ficou lá. Vrindadevi estava lá, tinha sido levada até lá também. Mas no meio da noite, Vrindadevi apareceu para o rei e falou: não me tire de Vrindavana, eu não quero sair de Vrindavana. Essa é a Vrindadevi que nós vimos em Kamadam, a qual nós tivemos o Darshana, a deidade de Vrindadevi. Essa é a Vrindadevi original que foi estabelecida para o Bhajaranaba, o bisneto de Krishna. Então há uma belíssima história por trás disso. O bisneto de Krishna, Bhajaranaba, estava pensando: quando Krishna desapareceu deste mundo e foi para o mundo espiritual, quando ele desapareceu, o Vraja ficou completamente vazia. Então eu tenho que dar vida novamente para essa Vrajadama. Então ele ficou realmente. Nós somos realmente endividados com Bhajaranaba. Ele estabeleceu as vilas, as deidades, de todos os passatempos de Krishna. Então, Bhajaranaba, o bisneto de Krishna, ele fez muitos esforços para proteger o Dhamma e manifestar o Dhamma. Então, ele contribuiu muito. Então ele perguntou à mãe Uttara. Ele disse: veja, eu quero estabelecer algumas deidades, instalar algumas deidades, mas eu nunca vi Krishna. Mas você viu Krishna. Então, por favor, me diga como ele é. Como é a sua Swarupa? Então ele era o bisneto de Krishna, Bhajaranaba. E mãe Uttara? Sabem que é Uttara? Ela era a esposa de Abhimanyu. Então Arjuna tinha um filho chamado Abhimanyu.
e Parikshit Maharaj. O filho de Abhimanyu é Parikshit Maharaj. Então, Uddhava era mãe de Parikshit, esposa de Abhimanyu. E o filho de Parikshit era Jamanmejai. A gente tem que aprender um pouquinho sobre as dinastias. Tem que saber isso. Então, Uttara, ela diz, tá bom, você manifesta a deidade e eu vou checar, ver como é que ela ficou. Então, Bharajanava manifestou a deidade. E aí, então, o pé dessa deidade é igualzinho ao pé de Krishna. Então, o nome da deidade que foi dada é Madana Mohan. Então, ele manifestou então uma segunda deidade. E aí, vendo essa deidade, o Tara falou, essa deidade tem o peito igual de Krishna. Govinda dele. Perdão, a face dessa deidade era igual a de Krishna e o nome dessa deidade era Govinda. E a terceira deidade que foi feita, vendo essa deidade, Mãe Uttara disse, o peito dessa deidade é igual ao de Krishna, então o nome dado é Gopinath. Então os Gaudiya Vaishnavas têm 3 estátuas, Govinda, Gopinath e Madana Mohan. Madana Mohan é Sambandha Adhistatri Devata, Govinda Deva, Abhideya Adhistatri Devata. E ele tinha muita, porque Gopala Bhatta Goswami tinha muito de servir a sua Shalagranshali, e assim se manifestou Radharani. Então, quando eles estavam prestes a atravessar a fronteira de Vraja, Vrindadevi falou que não queria sair, então ela ficou em Vraja. Então, Vrindadevi foi mantida ali. Então, fazendo Vrajamanta Parikrama, a gente foi lá até outro dia e tivemos o Darshana de Vrindadevi. Então, nós tivemos o Darshana de Vrindadevi. Então, há 3 deidades de Vrindadevi em Vrindavana. A deidade original em Kamevan, o templo de Vrindadevi em Kamevan, e a segunda então tem essa segunda deidade Vrindadevi e tem a terceira deidade Vrindadevi que foi manifesta por Shilanarana Goswami Maharaja. Então só essas batam palmas. Então está falando de uma carroça que era puxada por búfalos. Então essas deidades estavam numa carroça, uma carruagem, né? Um carro de boi puxado por búfalos. E aí, quando eles passaram da borda de Vrindavana, então Vrindadevi ficou ali na fronteira, mas as outras deidades foram trazidas aqui para Jaipur. Madana Mohan está em Karoli. A história de Madana Mohan é diferente, porque Madana Mohan deixou Jaipur, ela foi para Karoli. Em outra direção não é fácil ter o Darshana todo ano. Você tem que voltar na estrada em outra direção. Em outra direção. Não é fácil chegar lá, é como uma vila.
Mas de qualquer maneira o Katha de Govinda Deva é tão belo. Então, as deidades após Brajanaba deixar este mundo, algumas deidades foram para cá e para lá e acabaram desaparecendo deste mundo. Então, para satisfazer os desejos de Mahaprabhu, os Goswamis tinham que manifestar as escrituras manifestar livros de Bhakti e restabelecer todos os locais de Brajamandala. E quarto, manifestar as deidades que tinham desaparecido. Então essa é a ordem de Mahaprabhu. De acordo com a ordem de Mahaprabhu, Rupa Goswami estava em Vrindavana fazendo seu bhajana, chorando, pensando, Mahaprabhu me ordenou para manifestar essas deidades. Então, manifestar os locais de passatempo e das deidades, Vigraha Prakash. Então, o templo onde Govinda Deva está agora esse local é um pouco alto, como uma montanha. É chamado de Gomatila. Gomatila. É onde tem uma hila, montanha, tila de montanha. Então, Rupa Goswami estava pensando, Mahaprabhu me deu essa ordem para redescobrir as deidades. Então, certo dia ele teve um sonho. E aí, Rupa, assim como no sonho de Rupa Goswami, Krishna, então, na verdade, foi a própria Thakuraji que foi no sonho de Rupa Goswami, como se fosse um vaporinho, e falou, eu estou escondido ali. Eu fui estabelecido por Brajanaba, mas o Pujari me deixou ali e fugiu. Especialmente quando os muçulmanos atacaram. Os muçulmanos atacaram. Então o Pujari me deixou ali. E agora estou aqui. Mas aonde? Rupa Goswami não sabia onde que ele estava exatamente na montanha. E ele começou a chorar. E no sonho ele tinha falado que estava naquela montanha, mas ele não sabia em qual local da montanha. Então essa instrução foi dada por ver. E aí ele começou a observar e ele viu que todo dia uma belíssima vaca ia ali, ia numa parte específica. Então, num lugar específico da montanha, a vaquinha ali ficava jorrando leite diretamente dos seus úteros. Então, ao meio-dia, a vaca ia ali e jorrava tanto leite do seu útero. Então, todo dia, essa belíssima vaca ia lá e jorrava muito leite naquele local específico. Então, Rupa Goswami chamou os Brajavasis e pediu para que eles escavassem aquela área. E eles então acharam aquela deidade. Foi assim que Govinda Deva foi redescoberta por Rupa Goswami Pada. E ela foi estabelecida por Rupa Goswami. E sobre Madana Mohan?
ele foi redescoberto por Sanatana Goswami. Esse é um belo catar como que os Goswamis redescobriram as deidades. Sanatana Goswami costumava fazer bhajana num local chamado Madana Mohan Gira. Então, todo dia ele costumava ir à Giridhara Govardhana. E após fazer Govardhana Parikrama, ele costumava ir para Mathura. E aí, na volta, ele costumava mendigar na casa de um chobi. Na volta ao seu Parikrama, todo dia ele fazia isso. Então, essa era a rotina de Sanatana Goswami. Todo dia ele ia a pé de Vrindavana até Govardhana. Então, ele ia andando de Vrindavana até Govardhana, fazer o Parikrama de Govardhana e ia até Mathura, próximo a Vishnangata. Então, havia a casa desse Brahmana chamado Chobi, ele ia até lá, mendigava desse Brahmana e depois, a pé de novo, ele voltava de Mathura a Vrindavana. Você pode fazer isso? Você não faz nenhum parikrama de Giriraj. Se você fizer, você vai ficar acabado. Então, Sanatana Goswami costumava fazer todo dia. Se a gente fizer só um, a gente já fica acabado. Especialmente no mês de junho e julho, quando o sol está a pino. E o solo fica muito quente, queimando com fogo. Nessa condição, Sanatana Goswami costumava fazer o Giriraj Parikrama. Então o pé dele ficava até bolha. Ficava cheio de bolha. Então, depois ele ia para a casa desse Chobi e ia para Vrindavana. Você pode fazer isso? Não. Então, de Vrindavana, ele ia para Govardhana, fazia o parikrama completo de Govardhana, depois ia para Mathura, mendigava na casa desse Brahmana Chobi, dessa família de Brahmana Chobi, e depois voltava para Vrindavana. E aí ele voltava para Vrindavana, descansava um pouquinho. Mas na verdade no sonho dele, Radha Govinda se manifestava. Ele apenas manifestava por uma hora e meia por dia. Esse era o Brajana dos Goswamis. Eles tinham essa renúncia muito, muito forte. Então a gente ouvir sobre a vida deles, a gente fica até sem esperança, sabe? Sem esperança. Não tem chance pra gente. Não tem esperança pra gente. A gente fica até sem esperança. Como é que eu vou fazer bhajana assim? A gente canta 2, 3 voltas de japa e já acha que é muito. Quem sabe quem canta pelo menos 2 ou 3 voltas de japa por dia, quem sabe? Mas como que os Goswamis faziam essas austeridades e essa renúncia tão forte? Então, ele ia na casa desse Chobi, dessa família Brahmana, para mendigar. Então, a deidade da casa desse Brahmana brincava com o filho da família. Então, às vezes, a deidade brincava e às vezes o neto da família ali ganhava. E como é que a Chobani, a Brahmani, alimentava ele como? Ela
alimentava Gopal, mas enquanto cozinhava, ao mesmo tempo ela limpava o dente dela, porque ela usava uma varinha para um lado da varinha, ela mexia o kit e com o outro lado dessa varinha, desse pauzinho, ela limpava os dentes. E aí Sanatana Goswami falou, se você está servindo a deidade, você tem que seguir algumas regras. Ela falou, tá bom, Baba, que tipo de regras eu tenho que seguir? Sanatana Goswami disse, veja, no Haribhakta Vilas está explicado todas as regras. Sem seguir as regras, como alcançar Radha Govinda? Se você seguir Vida e Marga, e aí você vai poder progredir. Então primeiro você tem que seguir vai devido. Sanatana Goswami disse, veja, você está limpando os dentes com um dos lados do pauzinho e com o outro está mexendo o alimento que vai ser oferecido à deidade. Isso não é apropriado, não. Então primeiro você tem que se banhar, ir pro banheiro, colocar tilaka, cantar mantra, assim como Gopal Mantra, seja qual mantra que você recebeu. Você tem que seguir o Shuddha Sadacharya. Você tem que se purificar e aí você pode cozinhar. Então, para se oferecer a Thakurji, esse é o processo. Você tem que se limpar, né, se purificar. Então, acorde. Então, o Sanatana Goswami explicou todo o processo para ela. Levante no Brahma Muhurta, coloque tilaka, cante o Gayatri Mantra. Então, você vai poder servir a deidade. Os Vrajavasis costumavam chamar Sanatana Goswami em Bari Baba. Eles tinham tanta fé em Sanatana Goswami, eles respeitavam tanto. Então, os Vrajavasis costumavam chamar Sanatana Goswami de Bari Baba. Bari significa grande e Baba é sábio. E Diva Goswami era Chota Baba, que Chota é pequeno e Baba é sábio. Então, quando ele foi na casa desse Chobe, Sanatana Goswami foi na casa desse Chobe para mendigar por doações. Ele viu essa Chobani, essa Brahmani cozinhando. Então, ela estava seguindo todas as regras que Sanatana Goswami tinha pedido. Então, ela estava atrasada. Ela tinha acordado cedo de manhã, ido no banheiro, seguido todas as regras, se banhado. Demora pelo menos 2-3 horas, certo, para fazer tudo isso. Então, a Thakurji estava puxando a roupa daquela senhora idosa e estava puxando, mãe, eu estou com fome. Então, Sanatana Goswami percebeu que a própria deidade estava se manifestando com aquele menininho e puxando estava ali puxando a roupa da Brahmani. Então, Sanatana Goswami se aproximou da Brahmani. Então, para seguir todo o Sadacharya, a gente se atrasa, né? Porque tem que seguir tudo. Mas a deidade estava ali puxando a roupa da senhora, falou, eu estou com fome. Então, Sanatana Goswami, ele entendeu quanto amor tem no coração desses Vrajavasis. Então, Sanatana Goswami disse para a senhora, não precisa mais seguir todas essas regras. Seja, o que você está fazendo, continua fazendo. Sem se banhar, sem fazer nada. Então, após isso,
a Thakuraji foi de Sanatana, com o Sanatana Goswami para Vrindavana. Então essa história é muito longa. Então ele viu a própria deidade ali, a deidade puxando a roupa da Brahmani, reclamando que estava com fome. Então a deidade original de Madan Mohan agora está em Karoli. Gopinatha. Como que Gopinatha foi manifesto? Por Madhu Pandit, do Rasisthala. Quando a gente vai para o Rasisthala em Vrindavana, próximo ao Jamuna, quando Madhu Pandita veio, naquele momento, ele reparou ele viu a Thakuraji flutuando nas águas do Jamuna. Então ele encontrou a deidade e a manifestou. Então Gopinatha se tornou a riqueza da vida de Madhu Pandit. Então vou terminar a história de Madan Mohan. Agora Madan Mohan está em Karoli. Quando Thakuraji estava aqui, a princesa Raja Kumari, ela estava tão apegada a Madan Mohan. Ela era muito... Ela estava então fixa na ideia de adorar a Thakuraji, mas ela tinha que ir para Karoli porque ela se casou com o rei de Karoli. Mas o rei de Jaipur não queria dar a deidade para ela. Mas ela falou: se você não me der a deidade, eu não vou para casa, não vou voltar para casa dos meus sogros, não. Então o rei falou: tá bom, eu vou colocar uma venda preta no seu olho. Se você acertar qual deidade é Madan Mohan, aí você pode levar. Então haviam várias deidades colocadas ali e ela estava com os olhos vendados. Então quando ela estava ali, tinha que escolher, a própria Madan Mohan pegou na mão dela. E então ela acertou e levou Madan Mohan com ela para Karoli. E agora Gopinatha e Govinda Deva. E também Radha Vinod Lala, Radha Damodar, Radha Madhava, Jayadev Pranadam, Radha Madhava. Muitas vigrahas. Então Govinda Deva agora está aqui. Então, na verdade, a gente dá ênfase a Govinda Deva. Adistatri. Então, ela é chamada de Abhideya Tattva, Abhideya Adistatri Devat. Abhideya é o processo para se alcançar Bhakti. Então, agora a Govinda Deva está aqui. Bhaktivinoda Thakur explica belamente nessa canção em Bengali. Dando sangue, essa canção.
Srila Bhaktivinoda Thakur explica nessa canção em Bengali. E Rupa Goswami Pada também escreveu esse verso em sânscrito. Se você quiser ficar com a sua família, desfrutando, não vá a Mathura. Se você for a Mathura, não vá ao Keshigata. Se você for ao Keshigata, não prossiga mais além. Não vá a Brindavana, não vá às margens do Jamuna, especialmente não vá ao Keshigata, onde Krishna matou o demônio Keshi. Próximo dali, perto do Keshigata, há o local onde Krishna ornamentou o cabelo de Shrimati Radhika. Por 4 horas ele decorou o cabelo dela. E esse local é chamado Shingarvat. Krishna Keshava decorou o cabelo de Shrimati Radhika. Se você for ao Keshigata, Shingaragata está lá, onde o próprio Krishna decorou o cabelo de Shrimati Radhika com flores. Mas se de alguma maneira você for ao templo de Govinda Deva, ainda assim não o veja, não tenha o Darshana, porque se uma vez você tiver o Darshana de Govinda Deva, você nunca vai ser capaz de voltar para casa. A forma de Govinda Deva é tão linda, se você vê-la pelo menos uma vez, ele vai tirar tudo de você com esse olhar de canto de olho, espedaça o coração de todos e rouba o coração. Govinda Deva tem essa forma tão bela. Não acredite naquele que usa uma pena de pavão em sua cabeça. Ele é tão lindo e usa uma pena de pavão em sua cabeça. Ele tem uma flauta em sua cabeça. E com seu olhar de canto de olho, ele está olhando, vendo para todos. Que nem no Ramayana, Bhagavan Rama deu doação para todos, mas 2 doações ele não deu. Então ele nunca teve nenhuma intenção, ele nunca virou as costas para nenhum inimigo. E ele também nunca teve malícia por nenhuma mulher além de Sita. Mas Krishna fugiu do campo de batalha várias vezes. De Jarasandha. Jarasandha tinha atacado 17 vezes. E aí, na 18ª vez que Jarasandha atacou, Krishna pegou todos os Mathura Dasas e foi para Vrindavana. E fez um belíssimo palácio em Dwarka. Então ele deu as costas para a batalha. Então por 17 vezes ele derrotou Jarasandha, mas na 18ª ele foi embora. Kaulavana também, ele desafiou Krishna e Krishna virou as costas para ele e saiu correndo. Mas Bhagavan Ramachandra jamais ele daria, ele fugiria da batalha. Se alguém desafiava ele estava pronto. Ele nunca fugia, nunca corria da luta. Ramachandra era assim. Então Govinda Deva tinha esse olhar de canto de olho. E com esse olhar de canto de olho, ele perfurava o coração de todas as entidades. O seu olhar de canto de olho é tão poderoso.
nos seus lábios. Então tem o lábio superior e inferior. Então ele colocava a flauta ali no meio. Quando ele toca as flautas fazendo o som, clean, todos desmaiavam. E as entidades vivas que não se mexem começavam a se mexer, e as que se mexem ficavam paradas. As que se mexem ficavam petrificadas, e aquelas que não se movem começavam a se mover. Shukadeva Goswami explica isso. O som da flauta de Govindadeva é tão poderoso e afeta todas as entidades vivas. E faz com que eles façam algo que é contra a própria natureza. O som da flauta, pelo som da flauta, ele na verdade fazia com que todos desmaiassem. Então Krishna tem 4 qualidades extraordinárias. Ele é qualidades. Ele é infalível. Nenhum outro avatar é assim. Rupa Madhura, doçura da forma. Lila Madhura, doçura dos passatempos. Madhura, doçura do amor. E Vena Madhura, a doçura da flauta. Isso afetava todos em Vrindavana eram afetados. Até os animais desmaiavam pelo som da flauta, que era tão poderoso. Se você quiser ver Govindadeva, então é o seu fim, será o seu fim. Então, se você for até Govinda, se você for a Vrindavana, não vá ver Govinda. Então a gente está vindo aqui para Jaipur para ver Govindadeva. Então, como é possível que a gente vá embora se a gente está tendo Darshana de Govindadeva? É porque, na verdade, a gente veio aqui com um ticket de volta, o bilhete de volta comprado. Então a deidade vai... Então você não quer ficar comigo? Se você já veio para cá com a passagem pronta para ir embora, então por que eu vou te dar um Darshana completo? Thakuraji pensa isso. Mas quando a gente vem aqui só com um ticket de ida, aí sim a Thakuraji vai te dar o seu Darshana. E qual é o significado de passagem só de vinda ou de passagem de volta? Qual é o significado? Nós temos desejo de voltar para o mundo material. Então, o nosso ticket de volta é isso aí. Um bilhete só quer dizer, uma passagem só quer dizer apenas Govinda, sem desejo material, sem nada. Quando que a minha mente vai ser purificada? Quando que eu vou estar livre de todos os desejos materiais? Aí o meu coração estará purificado. E eu vou obedecer, vou obter um coração puro. O Sandhini vai se manifestar no meu coração. E sobre Samvini, Samvita e Ladini vão ouvir. Se não tiver Ladini Shakti, as Bhakti não se manifesta no coração. Todas essas concepções são faladas. Então, Srila Bhaktivedanta Prabhupada explica sobre isso. Onde quer que a gente vá, a gente já leva um bilhete de volta com a gente. Bhaktivedanta Prabhupada dá esse exemplo do ticket, do bilhete de volta. Então o Bhagavan vai pensando, por que eu tenho que dar Darshana para essa pessoa que já tem a passagem de volta comprada? Quando eu tiver só o bilhete de ida, aí Govindadeva vai te dar o Darshana. Mas o significado de bilhete só de ida é ekankitinista, foco, essa fé infalível.
De outra maneira, não é possível ter o Darshana. Então, para obter Bhakti, é necessário Atantik Shraddha, Atantik Nistha, essa fé, essa determinação inquebrantável. Nesse livro, Bhakti Tattva Viveka, essa firmeza. Qual é o significado de Atantik Shraddha, Atantik Nistha? O que é isso? Se você não for Atantik, que é tipo, sem oscilar, Bhagavan não vai te dar o Darshana. Fixo. Se não for fixo, você não vai ter o Darshana. Então, você vai fazer o que? Então, se você tem realmente o bilhete de volta ou não, isso não é o mais importante. O mais importante é ter esse Eikantiknista, que é essa firmeza, essa nista firme. Isso que é o importante. Então, quando que eu vou ver Vrindavan, quando que a minha mente vai estar purificada de todos os desejos materiais. Se o seu coração estiver purificado, então esse reflexo vai vir, você entende? Então o espelho do seu coração deve estar limpo. Se o espelho estiver limpo, o reflexo vai aparecer. Se o espelho não estiver limpo, se tiver lama, significa luxúria, ira, etc. Então você deve fazer o quê? Limpar o coração. Então, qual é o modo de limpar o coração? Com o sabão dos santos nomes. O sabão dos santos nomes. Você tem que usar isso para limpar o espelho do seu coração. E aí o seu coração ficar limpo. E neste coração purificado, você será capaz de ter o Darshana do Senhor. Esse é o significado. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada disse isso. Então, é claro que tem um significado sobre isso. Não quer dizer a passagem em si. Então, Eikantik quer dizer essa nista no Guru, essa firmeza no Guru, esse foco no Guru, nos santos nomes. Se você não fizer isso, você não pode seguir Shuddha Bhakti. Então, em Bhakti, nós devemos ter Eikantiknista, essa firmeza, estabilidade. Então, nós vemos a Govinda Devi e oramos, Ei Prabhu, quando que meu coração ficará purificado? Então, assim nós seremos capazes de ter o Darshana de Vrindavana quando o coração estiver purificado. Mas se o seu coração estiver de luxúria e ira, é como se estivesse cheio de lama. Então você tem que purificar o seu coração e só tem um jeito para isso, que é cantar os santos nomes altos. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare एक गोविंद देव के पास आप दर्शन करोगे उनकी लाली सबके सामने सभी के कारण então com Govinda Devi também tem Shrimati Radhika Padini Shakti Swarupini, planificação da bem-aventurança. Então quando Mahaprabhu tinha deixado este mundo, os devotos da Shri Sampradaya começaram a servir Thakuraji neste devoto, a servir Govinda Deva neste tempo. E eles seguiam todas as regras e regulações. Então,
E aí eles começaram a fazer muitas perguntas, tipo, se Mati Radhika não é casada com Krishna, então se ela não é a esposa de Krishna, por que ela deve ser? Como que ela vai ser adorada junto com Krishna? Então, na verdade, essa pergunta é uma boa pergunta. Então, ela não é casada com ele? Com Krishna. E outro ponto que foi levantado, de acordo com o Srimad Bhagavatam, não há um nome de Shrimati Radhika lá mencionado. Então, eles fizeram muitas perguntas, alegações, argumentos. Então, para conciliar tudo isso, Baladeva Vidyabhushan Prabhu foi até lá. Na verdade, Vishwanath Chakravarti foi convidado. E o discípulo de Srila Vishwanath Chakravarti, ele não era iniciado por Vishwanath Chakravarti Thakur, mas ele era discípulo Shikshya. Então, o Baladeva Vidyabhushan foi e refutou todos os argumentos dos Panditas, explicando que Shrimati Radhika é Ladini Shakti, a potência de prazer do Senhor, e que não há diferente entre o Senhor e sua potência. Ele também deu evidência dos casamentos de Radha Krishna. Por exemplo, em Bandir então, se o próprio Senhor do Universo faz o sacrifício, faz o casamento de alguém, faz a cerimônia, todo mundo vai acreditar. Então, o próprio Senhor Brahma fez a cerimônia de casamento de Radha Krishna. Isso é descrito nos Puranas. Há um local onde Radha Krishna foram. Então, porque eles estavam alegando que quem tinha que ser adorado com Govinda era Satyabhama, porque ela realmente teria sido passado pela cerimônia de casamento, mas Baladeva Vidyabhushan deu essa fala tão poderosa, estabelecendo Shrimati Radhika, e é por isso que ela é adorada até hoje, junto com Govinda. E este local é chamado Gatapahara. Se tiver tempo, a gente pode ir lá. Gatapahara. Então, na verdade, há 2 ou 3 devotas da idade de Jaipur. Não, perdão. Na verdade, tinha que ficar 2, 3 dias em Jaipur. Aí dava para ter o Darshana de tudo direitinho. De outra maneira, a gente vem assim tão rápido que a gente tem que planejar com antecedência. Não dá para vir assim na última hora. A gente tem um desejo, mas qual é o desejo do Senhor, certo? Por exemplo, hoje a gente tinha planejado ter o Darshana de manhã. Era para começar a nossa viagem às 4 da manhã, mas o ônibus atrasou, tinha trânsito para sair de Vrindavana, então é por isso que a gente vai ter o Darshana à noite. Então a gente vai ter o Darshana à noite, de noite, de Govinda, Gopinata. Então, por que só foi feita essa pergunta? Por que só Vrindadev que não quis sair de Vrindavan e as outras deidades quiseram vir? Ele falou, porque elas tiveram esse desejo. Por exemplo, cada um tem o seu próprio desejo individual. Por exemplo, você está aqui, mas a sua irmã não veio. Cada pessoa tem a sua própria situação. Então, cada deidade tem o seu próprio desejo. Na verdade, essa é a lila da deidade. Por exemplo, a deidade tem um desejo. Vrindadevi não quis. Ela disse, eu não quero ir embora de Vrindavan. E por quê? Ela quis ficar, tudo bem, foi o desejo dela. Madana Mohan saiu. Madana Mohan, Govindadeva, Gopinata, Radha Damodara, Radha Madhava também. Elas quiseram sair.
Elas aceitaram isso aí. Cada um tem o seu próprio desejo. Por exemplo, você vê até aqui, alguns de vocês até colocaram o nome na lista, mas acabaram não vindo ou não puderam vir por alguma razão, por diferentes razões. Deve existir uma razão, não? O devoto perguntou, não tem uma razão? Então a deidade, ela quis aceitar o serviço dos devotos daqui, por exemplo. Porque a deidade, ela não quer ficar, às vezes, com você o tempo todo. Ela tudo bem deixa aceitar o serviço de outra pessoa. Você sabe também a história de Gangamata Goswamini. Uma deidade veio até Gangamata Goswamini e falou, quero ficar com você. E Gangamata Goswamini falou, da Sarai, né? Qual era o nome da deidade de Gangamata Goswamini? A deidade disse, tá bom, eu não quero mais ficar com você. Então, a deidade, ela ficava dando. A deidade era servida por um Brahmana. E a deidade disse ao Brahmana. E a deidade era adorada por um Brahmana, e a deidade apareceu no sonho do Brahmana e falou, não quero mais ficar com você, eu quero ficar com Gangamata Goswamini. E o Pujari foi até o local dela e largou a deidade lá. E aí, a deidade apareceu no sonho de Gangamata Goswamini e falou, eu estou aqui no seu jardim sentindo frio, por favor, toma conta de mim. Então o nome da deidade é Shamarai. Então, de quem que é Thakuraji quer aceitar serviço? Quem sabe qual o desejo de Thakuraji? Às vezes a gente está muito ávido para servir a deidade, mas a gente não consegue, porque não é tão fácil servir a deidade. Se você não servir a deidade direito, a deidade vai embora e vai até outra pessoa. Então, quando a gente vê a deidade, a gente tem agarrado tanto o desejo de servir a deidade. Oh, eu quero te servir. Isso é um trocadilho. Depois é uma brincadeira. Primeiro vem agarrar, depois lá. Então depois vem uma segunda palavra parecida que quer dizer que você fica com a garganta embargada. Você tem que acordar a deidade cedo. Nem você não acorda cedo, então como é que você vai acordar a deidade? Se você acorda às 9 da manhã, como é que você vai fazer Mangalara? Então quando você vê a deidade, você sente agarrar, mas depois você sente galagarra. É um galagarra, que significa que você está engasgado, você não consegue mais. Então, servir a deidade aqui é como um serviço real. Milhares de pessoas vêm até para o Mangalara às 4 da manhã. Desde as 3 da manhã já tem fila. Então, muita gente vem aqui para o Mangalara de Jaipur. Então tem uma Pratibhu Vigraha de Madan Mohan aqui também. Tem a poeira dos pés de lótus da deidade aqui. A original está em Karoli. Madan Mohan e a sua pegada, mas tem essa Pratibhu aqui que não é diferente. Muito, muito bom. Mas a razão principal aqui é que a gente
a razão principal pela qual a gente veio para cá é para ter o Darshana de Govinda Deva. Então a face dela é tão bela, é incomparável. Se você ver a face dela, você nunca vai querer voltar para casa. Você vai esquecer da vida familiar. Sua vida familiar vai estar acabada. É uma deidade maravilhosa. Você vai ficar sempre lembrando dele no coração. Você tem que manter isso no coração. Então ele está chamando pelo Ananda Prabhu para falar alguma coisa, que a gente está aqui na casa da família dele. A gente está procurando pelos Brajavasis, mas ele é um Brajavasi, uma salva de palmas para ele. E a família dele é tão simples, servindo a deidade. Eles são muito qualificados, muito ricos. Se uma pessoa tem dinheiro, um pouquinho de dinheiro geralmente já faz com que a pessoa fica intoxicada pelo orgulho. Mas você pode ver ele, até mesmo o irmão dele. Qual que é o nome dele? Govinda. Veja o nome do irmão dele, Govinda. Veja. Eles não são pessoas comuns, não. Qual que é o trabalho do irmão dele? Oficial. É um oficial do governo. Acho que é tipo... Ele aqui também, ele é tão qualificado, tão erudito, ele fala Harikata. Veja a família dele. Então, geralmente as... Então, sabe, a família mais rica da Índia tem um terreno aqui perto também. Então, a família dele é muito rica, mas cheia de qualidades. E também tão humilde que nem os Brajavasis. Ele serve tanto, em todos os sentidos. Encontrei com a mãe dele, com a sua cunhada. Ano passado ela fez chapates maravilhosos. Então a família dele sempre serve aos santos, tanto. E quando a gente veio aqui antes, a gente foi até na casa dele também, fez kirtan. Uma praçada chaka deliciosa, Brajavasi. Então os Brajavasis são sempre assim, eles cozinham comidas maravilhosas. Os Brajavasis sempre cozinham comidas maravilhosas. Então eles fizeram todas essas preparações maravilhosas. Então só o sorvete que talvez vai fazer você ficar doente. Mas os devotos ocidentais, eles estão sempre sonhando com sorvete. Eles amam isso. Só de ouvir o nome sorvete, isso já faz todos os ocidentais começarem a ficar com água na boca. Eles alcançam a Mahabharata, porque depois a garganta fica embargada, porque eles ficam doentes. Fale sobre Govinda Deva.
Tá, então as deidades originais, elas saíram de Vrindavana, mas foram feitas essas Pratigu Vigraha em Vrindavana, das deidades que saíram. Jai Jai Shri Radhe, Jai Srila Gurudev.